Que alegria poder falar com você mais uma vez, ó abençoados no Senhor. Você que passou esse domingo, quem sabe viajando, ou em casa, ou trabalhando. Eu, por exemplo, passei em casa, graças a Deus, tive um domingo abençoado. No finalzinho de tarde, aqui estou para passar para os meus amigos aqui do YouTube uma palavra incentivadora. O que nós devemos fazer nos últimos dias? Esses dias em que nós estamos vivendo, com tantas coisas acontecendo, só temos que priorizar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Pois tem muita gente que está abatida, está triste, vivendo momentos difíceis. Tem pessoas, amados, que não sabem nem mais o que fazer. Estão vivendo em situações difíceis. Às vezes, ela procura alguém para receber uma palavra amiga e, de repente, alguém diz para ela que ela está em pecado, que se ela está desta forma porque ela fez alguma coisa, e este algo está fazendo com que ela venha sofrer. Isto é a palavra do homem. E muita gente tem passado por momentos difíceis e tem sofrido porque elas procuram conselhos de homens. Às vezes você vai diante de um líder religioso, diante de uma chamada igreja, onde está lá as doutrinas, as coisas que ocorrem dentro desses chamados sistema. E o sistema então vai dizer que você tem que fazer uma campanha, tem que fazer um sacrifício, tem que, quem sabe, pegar um envelope para trazer uma oferta de sacrifício para você receber a graça do Cristo. Enquanto isso, nós podemos observar na palavra que nós não devemos nada para Deus. O Senhor Jesus, ele já fez o mais importante por todos nós, que foi dar a sua vida naquela cruz, sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida e liberdade. Às vezes as pessoas, elas olham para você e elas veem em você tantas coisas, que você está com um problema espiritual, que você está com um problema na família, que você está isso, que você está aquilo. Mas eu pergunto para você, como que o Senhor Deus tem olhado para nós? Será que Ele tem olhado com um olhar assim de que somos realmente malditos, doentes, pecadores? Será que estamos sendo destruídos porque as pessoas estão dizendo alguma coisa? Não. Nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para o Senhor, porque Ele já quebrou toda a maldição lá naquela cruz. Quando Ele assumiu o compromisso de vir a este mundo, o Jesus de Nazaré, Ele veio, nasceu numa manjedoura, cresceu, tornou-se um pregador, o profeta, né, que trouxe as palavras para o nosso coração. Ele deixou ali muitas mensagens. Antes da cruz, ele fez muitas obras extraordinárias. Mas a obra principal não era curar os enfermos, não era operar milagres. O judeu chamado Jesus de Nazaré, ele não veio para somente esta missão, levantar o caído, fortalecer o fraco, sustentar o abatido, pôr de pé aqueles que tombaram. Ele não veio somente para abrir os olhos dos cegos. Ele não veio somente para essas coisas, mas ele veio ensinar a verdade
para que pudéssemos, então, através da verdade, vencer. A própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pergunto para você, quem é a verdade? Mas o que eu estou vendo e observando, eu já vivi momentos assim, que às vezes eu deixava de acreditar na palavra, de acreditar neste livro, que é a palavra de Deus, para acreditar na voz e na palavra do homem. Porque ele dizia que eu estava com este problema porque eu tinha que fazer uma campanha de libertação. Eles falavam que eu estava com um problema porque eu estava atrasado nos dízimos. Eles falavam que eu estava passando momentos difíceis, familiares, desemprego, essas coisas, porque eu estava devendo aquela campanha que eu fiz, não trouxe aquela oferta. Então a pessoa fica com a cabeça totalmente fora de si. Se eu não fizer o meu voto, eu não sou abençoado. Se eu não receber a bênção de Deus, é porque eu estou em pecado. Muito pelo contrário. O Senhor nos deu o livramento. E eu gostaria de ler uns versículos para o nosso celeiro espiritual, porque nós, o povo gentil, antes da cruz, nós não éramos reconhecidos. Os gentios não tinham intimidade com os judeus, porque os judeus não aceitavam o povo gentil. Os judeus eram um povo exclusivo. É por isso que a palavra diz que eles comeriam o bem desta terra. Isso é para o povo escolhido, os judeus. Mas os gentios não tinham reconhecimento. Vivia sem Deus. Eu quero ler aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que fala que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Vejam só vocês, aonde está a solução das pessoas. Não está no altar de uma chamada igreja, não está na placa daquela igreja, não está nas mãos daquele pastor renomado, não está em outro lugar a não ser através da cruz de Cristo. Vejam só vocês. Portanto, olha só o que a palavra diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens, isto é, os judeus. Os gentios não tinham reconhecimento, mas os judeus sim. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, isto é, separado do povo judeu. Isto era a situação dos gentios. Olha só, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a situação nossa antes da cruz. Vamos observar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Vai prestando atenção, porque não é pela palavra de A, de B ou de C que às vezes fala uma coisa para o benefício próprio. Mas aqui o Senhor quer que entendamos que nós fomos trazidos para perto para sermos abençoados.
Mas agora em Cristo, olha só, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Esta era a grande obra do Senhor. A obra não foi aquela que ele fez todos os cumprimentos, né? Cumpriu a lei, fez toda a cerimônia que tinha que ser feito, porque tudo que Jesus fez, o Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, ele fez cumprir a lei. Mas uma coisa ele tinha que fazer era trazer para os gentios, trazer para todos os povos a união. Versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Que separação era essa? A lei separava os povos. Os gentios não tinham comunhão com os judeus com os gentios, nem com os samaritanos. As pessoas viviam em brigas, viviam em confusões, tinha que fazer votos, tinha que fazer sacrifício, tinha que procurar levar até o templo os sangues que eram pedidos de bode, de cabrito, de boi, para que eles tivessem a remissão e o perdão dos pecados. Vamos seguir em frente. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei. A lei trazia inimizade. A lei trazia separação. A lei fazia com que as pessoas ficassem subjugadas, ficassem debaixo de julgamentos, debaixo de sacrifícios. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Então as pessoas ficavam cheias de julgos. Versículo 15, vou terminar. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só povo, trazendo a paz. Então vejam só vocês. A lei trazia mandamentos, os mandamentos traziam ordenanças. Eu pergunto para você, o que você tem feito hoje nas igrejas que você congrega? Automaticamente existem muitas ordenanças. Se você não for batizado, você não pode fazer isso. Se você não trazer o seu dízimo, você não pode exercer o seu cargo de obreiro. Se você estiver atrasado no dízimo, você está sendo abençoado. Se você não está sendo abençoado, se você não cumprir a campanha, quem sabe de 9, de 7, de 13, eu já estive lá dentro, eu sei, tem as 13 sextas-feiras, tem 7 quartas-feiras, tem os 9 domingos, tem isso, tem aquilo, para prender as pessoas debaixo da lei, para que elas se tornem escravas daquilo ali e cumpra os mandamentos, automaticamente as ordenanças que são impostas pelo pastor da tal igreja. Então, amados, a Bíblia diz que na sua carne, isto é, na carne de Cristo, ele fez o quê? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo ou trazendo a paz.
Então nós somos abençoados não por aquilo que é ordenado dentro de igrejas, mas naquilo que Cristo fez por nós. Versículo 16. E pela cruz, isto é, pela cruz, porque a missão dele era essa. O Nazareno, a missão era ele trazer, o caminho dele era a cruz. E ele veio até a cruz, né? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes, e aos que estavam pertos, isto é, os judeus e os gentios. Gentios estavam longes, os judeus estavam pertos, porque era o povo escolhido do Senhor. Agora, o Cristo, né, o Senhor veio para trazer esta unificação. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 18. Eu estou no 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Porque, por ele, ambos temos acessos ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Depois que ele deu a vida, ele fez com que, através do seu sangue, fosse derribado a lei, fosse derribado os mandamentos, fosse derribado toda aquela ordenanças que existiam. E ele trouxe a paz e fez de todos os povos um só. O versículo 18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Olha só, temos acesso a quem? Ao pastor da igreja? Será que nós devemos ir ao pastor, para o pastor interceder ao Senhor e o Senhor nos atender? A Bíblia diz aqui no versículo 18 que hoje nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus diretamente. Não é preciso a gente ir lá, pedir, clamar, invocar, a ajuda do pastor, do missionário, do evangelista, daqueles que estão à frente do altar. Não é necessário, porque ele nos deu livre acesso para que nós possamos receber a graça dele, invocar o seu nome, buscar o seu poder e receber a bênção de Deus. Vamos imaginar um pouquinho. Se o Senhor nos deu essa liberdade, esse acesso, eu pergunto para você, amigo do YouTube, você que está me escutando. Eu sei que vai criar uma confusão na sua mente. Mas você está realmente aproveitando deste acesso que o Senhor te deu? Vamos dizer, eu tenho os meus filhos. E eu digo para eles, meus filhos, o que vocês precisarem, vocês vêm a mim, me peçam. Agora, o meu filho vai lá e diz pro vizinho, vizinho, eu quero pedir um negócio pro meu pai. Não dá para você ir até ele e falar que eu estou precisando disso, estou precisando daquilo? Sendo que eu dei livre arbítrio, livre acesso para você vir a mim? E você tem que procurar o Antônio, Pedro, João, para dizer, peça para o meu pai. Foi isso que Deus fez conosco, amados. Ele deu esse acesso para que nós fôssemos direto a ele. Ah, mas o pastor é que tem que pedir. Não, somos nós. Às vezes você está vivendo desta forma, a favores dos outros. Ah, para mim ser abençoado eu tenho que pedir oração para fulano, Bertrano ou Cicrano. Não. Para você ser abençoado, basta você pedir ao Senhor. O Senhor disse, pedi e recebereis. Você não está vivendo mais a lei.
Lembre disso. Imposição de mãos é lei. Dízimo é lei. Apóstolo é lei. Pastor é lei. O pastorado, que o apóstolo Paulo descreve, é um dom, não é uma profissão. Essas coisas não é profissão, é lei. Né? Nós sabemos que tudo isso é um dom que Deus deu, que o Senhor Jesus deu, para aqueles que vão orientar a igreja a viver em paz. Mas o pastor só vai te abençoar se você dizimar, vai te abençoar só se você ofertar, vai te abençoar só se você estiver na campanha, vai te abençoar só se você estiver fazendo um sacrifício. Amigos, o maior sacrifício já foi feito. Não é necessário fazer nenhum sacrifício, porque ele já fez o sacrifício por mim. Versículo 18, vou repetir para todos nós ouvirmos e sentirmos e vivermos livres. Diz assim, porque por ele quem? Por Cristo, lá na cruz, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, Deus, acesso a Deus, em um mesmo Espírito. Olha que palavra maravilhosa. Por que você ainda está amarrado diante das situações? Sabe como que eu vejo isso, meus queridos, meus amados, abençoado do Senhor? Eu vejo isso como aquela historinha que eu ouvi esses dias, que o grande Hitler, aquele que matou um monte de gente, diante dos seus soldados, dos seus comandados, ele pegou uma galinha e ele começou a depenar aquela galinha, e aquela galinha gritando, e ele depenando, e arrancou todas as penas da galinha. Depois que estava aquela galinha toda depenada, até saindo sangue de alguns lugares, e os comandados ouvindo e vendo, ele pegou uma bacia de milho, jogou aquela galinha no chão, e ele ia jogando milho, e a galinha vinha pegando milho. É assim que eu vejo às vezes você, meu amado. Eu já estive assim, eu já passei por isso. Mais de 30 anos, como aquela galinha depenada, e o pastor dizia, venha, e você tinha que vir, né? É o dízimo, é a oferta, é a contribuição, é isso, é aquilo. Assim que muitas pessoas têm vivido hoje, numa situação dificílima. Mas, amigos, aonde há Deus, pode haver a doença, Ele é a cura. Pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Pode haver a solidão, Ele está presente, porque nós somos o templo do Espírito, Ele habita em nós, o Senhor nos deu esta liberdade, como está escrito aqui, ó, pelo Espírito. Em um Espírito, né? Espírito de Deus habita em nós, está em nós, vive em nós, e a vitória é minha, é sua, é nossa, porque o Senhor nos deu esta graça lá na cruz, abrindo seus braços, como eu já disse esses dias, abriu os seus braços, e ele disse, Pai, está consumado. E ele então, através do seu sangue, nos deu esta união. Hoje, os gentios do Senhor podem buscar a Deus, podem invocar o Senhor, porque nós somos um só povo, somos o povo abençoado do Cristo vivo, que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, está em nós, e essa vitória já é nossa. Dê o seu like, aperte o sininho, assine o canal, e eu tenho certeza que através desta palavra, pode ler aí Efésios, capítulo 2, de versículo 11 a versículo 18. Você vai ver que o Senhor nos dá a oportunidade de ser mais do que vencedores. Que o Senhor esteja com você, tenha um abençoado
fim de domingo e uma semana de vitórias. Que você possa ter cada dia dessa semana vitorioso. E eu estarei de volta amanhã para trazer mais versículos para nós podermos descobrir o que somos nós. Eu sou vencedor, eu sou feliz, tenho a minha família abençoada, sou mais do que vitorioso. Fica com Deus, tenha uma ótima e abençoada noite.